Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vem chegando nesse canal Sábio Tolo, eu convido a você participar dessa pregação hoje. É uma pregação que todo mundo já conhece. Ela é uma pregação que fala sobre Davi e o gigante Golias. Então a gente vai ver várias fases de Davi nesse relato que aconteceu, que foi um relato verídico, não é uma história, é um relato verídico, isso aconteceu mesmo. Não é uma história fictícia, não. Aconteceu. E a gente vai ver o quanto Davi foi determinado. E eu já peço que você visualize esse vídeo, que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, o Sábio e o Tolo, porque conhecimento traz sabedoria. E quem não busca sabedoria é tolo. Então, o que eu estou passando aqui para vocês, que Deus me entrega, eu estou passando para vocês, para cada vez que vocês tenham mais sabedoria para lidar no dia a dia, nas ocasiões difíceis. Então, que vocês venham cada vez mais curtir esse canal. É um canal simples, de uma pessoa humilde, que é a minha pessoa. Eu não estou pensando em nenhuma riqueza. Esse canal aqui é para propagar o Evangelho. Porque Deus dá ferramenta e a gente tem que aproveitar as ferramentas. Que eu seja um evangelista influenciador, é isso que eu quero. Evangelizar a palavra de Deus, que ela vá a todos os cantos da terra. Porque quanto mais a gente faz a obra, mais a gente fica perto do céu. Então, se inscreva nesse canal. Aí eu posso lá no agradecer já os primeiros inscritos. Quem sabe você vai ser um dos primeiros inscritos. O canal começou, tem pouco tempo, mas já estão se inscrevendo. Tem pessoas compartilhando, porque é um canal que vai crescer ao longo do tempo, irmão. Isso eu não tenho dúvida. Porque obra de Deus, ninguém tem como parar. Isso daqui foi uma coisa que eu quis fazer, isso daqui vai acabar. Mas se for de Deus, ninguém vai parar. Então, a gente tem que ter essa certeza, fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Não estou aqui para criticar ninguém, julgar ninguém. Se você não aceitar a palavra, eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Eu só vou pregar a verdade. Às vezes a verdade dói. Você pode criticar, pode falar, é direito seu. Pode criticar nos comentários, é direito seu. Pode ter certeza que eu não vou te criticar, eu vou toda hora estudar mais, buscar mais, para até as críticas ter respaldo na hora das palavras.
Então, você que quer ajudar esse canal, se inscreva nesse canal. É o canal O Sábio e o Tolo, Wagner Gonçalves Messias. Ajuda. Eu sou um pastor, também presbítero da Casa do Senhor, né? E quero ajudar, né? Eu quero ajudar cada vez mais que esse canal cresça, para que eu possa trazer pastores, evangelistas, mais para frente fazer um canal aberto, ao vivo, que tá faltando pouco, irmão, tá faltando pouco para esse canal ir ao vivo, que depende de inscrição, depende de curtidas. Então ajuda esse canal a ir pro ao vivo, que aí quando ele for ao vivo, eu vou trazer pastores, evangelistas, missionárias, vou trazer levitas, pessoas que cantam. Dá também oportunidade, porque tem pessoa que canta que produtor não quer ajudar. Levita que canta e não quer ajudar, que tem até a música formada e não quer ajudar. E esse canal aqui vai ser para isso, é o canal da humildade. É o canal da humildade. Não vou cobrar nada de ninguém, não vou. É só a pessoa, vocês ajudar esse canal a crescer. Quem sabe você um dia vai estar aqui comigo, fazendo parte desse canal, comentando dentro desse canal. Então, irmão, ajuda esse canal a crescer. Ajuda. Porque esse canal é de uma pregação, vai ser para louvores, pregação, vai ser para ensinamentos bíblicos. Uma hora eu vou trazer professores, né, de teologia, professores de escola bíblica, para ensinar também a gente. Às vezes não vai ser pregação, às vezes também a gente já precisa aprender. Então, por enquanto, vai ser só a minha pessoa. Nos primeiros vídeos, vai ser só a minha pessoa. Mas mais para frente, esse canal crescendo, a gente vai trazer levitas, vai trazer os professores de teologia, professores de escolas dominicais, para a gente aprender. Vamos trazer pregadores, também outros pastores para pregar nesse canal, para divulgar. A palavra tem que ser divulgada. Aí o meu lema que eu aprendi na Bíblia é um só. É um só. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Que vive em união. Irmão, eu quero hoje compartilhar com vocês, o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 23 ao 58. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. E se você quiser acompanhar esse canal, você vai estar lendo a Bíblia junto comigo. E também vou ler o livro de Efésios, capítulo 6, onde fala das armaduras, que a gente vai falar sobre Davi, sobre a luta. Lá em 2 Timóteo também fala sobre a luta, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, Salmo 127, 5. A gente vai hoje aprender tudo sobre como vencer.
Então vamos lá. Agora eu vou sumir um pouquinho para a palavra de Deus aparecer. E vamos lá, irmão. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército 2 filisteus, homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E estando eles ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Sabe, vou começar aqui, irmão. Sabe o que acontece? Às vezes, Deus fala dentro do culto. E às vezes o irmão ouve e você não ouve. Às vezes você ouve e não dá atenção. E tudo que a gente dá atenção faz diferença. Se você der atenção ao que tu está fazendo, aquilo vai sair bom. Se você der atenção ao seu esposo e à sua esposa, vai dar certo. Mas tudo que a gente não dá atenção, entra no ouvido e sai no outro, vai dar ruim. Se você não dá atenção ao que o seu patrão fala, vai dar ruim no serviço. Se você não dá atenção ao que o seu pastor fala, vai dar ruim na igreja. Se você não dá ouvido à pregação, vai dar ruim com Deus. Irmão, a gente tem que dar atenção. Se a gente não dá atenção aos filhos, vai dar ruim com os filhos. Se a gente não dá atenção ao pai e à mãe, vai dar ruim. Irmão, tudo que a gente não dá atenção, não ouve, não vai dar. Porque aquilo não vai ser importante para você. E às vezes também, quando você não dá ouvido, você não vai se sacrificar. Porque o sacrifício não vai valer a pena. Porque tu não está dando atenção, não está dando ouvido. Porém, todos os homens de Israel, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Sabe por que teme? Porque você não dá ouvido à palavra de Deus. E a gente tem que entender, lá no livro de Efésios, capítulo que a gente vai ler mais para frente, fala sobre o escudo da fé. Quem tem fé, irmão, não tem medo não. Então a gente tem que ter o escudo da fé para não temer. E ali todo era guerreiro, mas faltava o quê? Fé. Não adianta ser guerreiro sem Deus. E a gente também vai aprender isso, como ser soldado de Cristo lá no livro de 2 Timóteo. E a imagem desfocou, irmão. Mas vamos lá que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Maior é Deus nas nossas vidas. Vamos lá.
E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Irmão, a bateria tá fraca, mas a gente vai, em nome de Jesus, a gente vai acabar esse livro. Fala assim: e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que oferir o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto, e a casa de Deus Pai em Israel. Ou seja, encarou o problema, as bênçãos chegam. Se você não tiver medo, as bênçãos vai chegar na sua casa. Quando está falando aqui que ia ser isento de imposto, ou seja, ninguém ia cobrar nada dele. E trazer riqueza, está falando de bênção. Então, quando a gente está do lado de Deus, e Deus, ele fala assim: como você está lutando por mim, eu vou lutar por você. Aí, irmão, acabou. E fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, Davi falou isso, mas o exército já estava morto. Era um exército sem fé. Às vezes a gente pensa que os irmãos estão vivos na igreja, já está morto, irmão. Não consegue fazer jejum, não consegue orar, não consegue subir monte, não consegue ler a palavra, não consegue frequentar os cultos como deve frequentar, não consegue fazer a obra, não consegue pregar para um vizinho, para um amigo do trabalho. Tem vergonha da palavra. Não consegue ter compromisso com Deus. Não luta pela família. Aí olha, é que nem um exército morto. E fala aqui, irmão. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará um homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Irmão, sabe o que acontece? Eliabe era irmão de Davi. Quando você está lutando para a guerra, os outros falam assim: ó, isso daqui não é para você, não. Os primeiros a se levantar são os da casa, irmão. Para você vencer a guerra, você tem que vencer a guerra primeiramente dentro da casa. Às vezes você quer ir para a igreja, o marido não deixa. Às vezes você quer ir para a igreja, a esposa não deixa. Às vezes você quer ir para a igreja, os filhos atrapalham. Neto, irmão, não deixa nada atrapalhar você. Não deixa.
Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciar a Saul, e mandou em busca dele. Davi se dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentou as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava a ovelha de rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e as livrava da boca. E levantando ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão com o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse a Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ô irmão, a armadura dos outros não cabe para você. Você tem que lutar com as armas que tem. Você sabe o que é melhor para o seu. Você tem as armas certas, só usa. Às vezes a sua arma é a oração, às vezes é o jejum, às vezes é a subida ao monte, às vezes é a palavra. Irmão, usa a arma que tem. Não pega a arma dos outros. A minha esposa, ela é boa em oração. Eu já sou bom na palavra, na pregação. Eu gosto de pregar. A minha esposa gosta de orar. Ela ora manhã, tarde e noite. Orar igual ela, eu não oro. Mas eu medito na palavra todas as horas. Na hora do café, eu oro, porque eu sou o líder da casa. Então, o direito da oração na liderança da casa é do cabeça. Seja a hora do café, do almoço, da janta ou do lanche, é o cabeça da casa que tem que orar. É ele que tem que tomar a frente. Mas se ele não tem compromisso com Deus, aquela pessoa, aquela irmã que está indo na igreja buscar pelo seu esposo, ela toma a frente. Ora no café, ora no almoço, ora no lanche, ora na janta. Toda hora tem que orar. Se for mais fervorosa como a minha esposa, vai orar de manhã, quando acorda, meio-dia, 3 horas,
6 horas da noite e meia-noite. Para quem gosta, para quem tem um chamado de oração. Então guarda isso. Se você tem esse chamado de oração, é a sua arma. Se você a arma é o jejum, jejua. Só não usa a arma dos outros. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-lhe no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda, e foi-se chegando o filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Ia o escudo diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Fala assim, aquele dali tem uma cara de bonzinho. Aquele dali não faz mal nenhum. O demônio olha, fala assim, aquele dali é bonzinho. É porque tem demônio que fica dentro da pessoa, irmão. Ou você acha que a pessoa está normal quando ela faz alguma coisa? Não tá. Demônio usa ela. E demônio aprende uma coisa. Quando você vai tomar coça, o demônio sai. Ele não quer tomar coça não, ele deixa tu tomar sozinho. Ele deixa tu tomar a coça sozinho. Não vai coça pro lombo dele não, só vai pro seu. Fica esperto. Lá em João 8,44 fala que ele não firmou na verdade, não existia verdade nele. Aí tu acha que ele vai querer tomar coça? Vai não, ele vai deixar para você. Em vez de você fazer a vontade de Deus, faz a vontade do diabo para você ver o que vai dar ruim para você. Vai lá, faz a vontade do diabo para você ver se não vai dar ruim, se você não vai tomar a coça. Irmão, faz a vontade de Deus, porque na hora que te bater, Deus bota a mão. Você não vai sentir a pancada. Vai estar protegido. As suas feridas, Deus sara rápido. Fica atento a isso. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Aí que está o problema, irmão. Pode vir com quem quiser, com outros deuses. O nosso Deus é poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele tem todo o poder, ele sabe tudo e está em todo lugar. Então, não tem como derrotar esse Deus. Se ele estiver do teu lado, a vitória é certa. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus dedos. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas da fera do campo. Davi, porém, disse: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tem afrontado. Davi falou, problema não é comigo que tu arrumou, não.
problema é quem está comigo. Então, quando você afrontar alguém da igreja, irmão, se ele não tiver com Deus, tá tranquilo, não vai dar nada para você. Mas se esse irmãozinho ou essa irmãzinha tiver com Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim e muito ruim. Para ser exato, você vai dar nó em ponto de faca. Só para ter ideia. Hoje mesmo o Senhor entregará Fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Verdadeiramente, irmão, Ele salva, cura e liberta. Não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará da nossa mão. Ô, irmão, você vai lutar contra o Deus da guerra? Não tem. É um Deus vencedor, irmão. Ele é o dono das batalhas, das guerras. Ninguém vai vencer ele. E quem ele estiver protegendo é vencedor. Quem querer se tornar inimigo de Deus, eu falo assim, é maluco. É doidinho da cabeça, doidinho de pedra. Porque não tem como vencer, irmão. Não tem você aí do outro lado, não tem como você vencer Deus. Desiste. Faz a vontade de Deus, que Deus vai trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família, na vizinhança, onde você estiver, no seu emprego. Acredita em Deus, Ele vai mudar a tua vida. Vamos lá continuar. Davi encontra com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se a Davi e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Ô, irmão, uma pedra não vai matar um gigante. Só que ali a pedra que Davi tacou, Deus colocou 1000 vezes a força. Aí que está o problema. Ele caiu com a força de Deus. Foi o que Davi falou. Você afrontou o Deus de Israel. Então quem botou força na pedra foi Deus. Porque uma pedra não vai matar. E o capacete daquela época, irmão, era difícil acertar, que ele tinha só um buraquinho aqui, e a pedra foi num buraquinho certinho. Eu não sou o gigante não, mas aqui, ó, um furinho aqui, ó. É que nem fosse aqui, irmão. Tem tanto lugar para acertar aqui, vai acertar logo aqui. Tem como, irmão. Ainda mais se tivesse o capacete todo protegido, só um negocinho assim. Só um negocinho assim, ó, protegendo, né? O único lugar que estava aberto,
acertar. É coisa de Deus, irmão. Quando a obra é de Deus, vai dar tudo certo. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu-lhe o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto de terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Irmão, já viu aquela história? Quando você corta o mal pela raiz. Não só corta o mal, não. Corta o mal pela raiz. Davi não só ficou olhando aquele filisteu que ele caiu, não. Davi foi lá e falou assim, opa, ele caiu, mas não vou dar chance dele se levantar, não. Cortou a cabeça. Acabou, irmão. Acabou. Não tem como reviver, não. Podia lá a pedrada reviver. Ele falou assim, opa, caiu aqui, é agora. Não vou ter outra oportunidade. Então, quando você tiver a oportunidade de arrancar o mal pela raiz, né? Cortar o mal pela raiz, você corta, irmão. Porque se você acabar só com o mal e não cortar ele pela raiz, ele pode voltar. Corta o mal pela raiz. Para que você possa mudar a tua vida e não deixar que ninguém atrapalhe. Já está acabando, irmão. O celular está 8%, está acabando para você ver. A luta é grande, mas a vitória é certa. Vamos lá acabar. Então os filisteus, que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi, a encontrar-se com os filisteus, disse: Abner, o chefe dos exércitos, de quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner: Viva a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi deferiu o filisteu, Abner tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo, Jessé, o belemita. Irmão, você sabe de quem Davi veio? De Ruth. Lembra da história de Ruth? Lá no passado? Obediente, né? Casou com Boaz, fazendeiro rico. Uma pessoa que não tinha nada, só obedeceu. Seguiu a sogra dela, obedeceu.
eles tiveram um filho, Obed-edom, Obed-edom pai de Jessé, Jessé pai de Davi, Davi pai de Salomão, olha só. Obediência, irmão, traz geração. Mas se você for buscar mais para frente, a história de Eliseu, de Elias, Eliseu, Geazi também trouxe maldição para a família toda. Então, você tem a escolha. Você escolhe, ou você quer ser abençoado ou amaldiçoado. Então, você traz bênção, a bênção, ela vem contigo, você não tem medo de nada. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 6. Vou ter que correr, irmão, porque tá... Efésios capítulo 6 fala assim, ó. Nas demais, irmão, 6, do 10 ao 20, fala assim: nas demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida a couraça da justiça, e o calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, e com qualquer poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, para todos os santos, e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, fala assim, ó, capítulo 2, versículo do 2 ao 5, fala assim, do 1 ao 5. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia em homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinar a outro. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também militar, não é coroado, se não militar legitimamente. Vamos lá, irmão. Agora, capítulo 3, 2 Samuel, capítulo 3, 17. Fala assim, ó. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos lá.
Salmo 127, 5, para terminar. Salmo 127. O 4 e o 5, irmão, fala assim, ó. Fala assim, o 3, o 4 e o 5, fala assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Irmão, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Quando Deus está do teu lado, ninguém vai te parar. Fica com essa palavra hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal Sábio Tolo, Wagner Gonçalves, né? Visualize. Irmão, para que esse canal venha a crescer, para a honra e para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Que seja abençoado você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.